Oi, oi, meus amores! Eu já peço desculpas a vocês pela demora do vídeo, mas esses primeiros meses não é fácil. E esse primeiro mês em si não é fácil, porque tudo é questão de adaptação, né? Tudo é novo e uma coisa é eu ver uma pessoa passar e outra coisa é eu estar passando. Então a adaptação tá acontecendo. Eu tentava vir gravar, mas o cansaço não deixava, ou então acabava acontecendo outra coisa. Eu ficava adiando, mas hoje o vídeo sai. Um dia anterior eu tava super bem. No dia 19 eu fui trabalhar, fiz todas as minhas atividades normal, fui trabalhar quando eu cheguei do trabalho. Vim pra casa, passei a tarde tranquila. Quando foi à noite, eu tive uma vontade fora do comum de comer bolo de macaxeira. Nisso eu fui pegar meu esposo no trabalho e peguei e disse a ele: a gente só vai pra casa quando achar bolo de macaxeira, porque eu quero comer bolo de macaxeira. Aí ele pegou e disse assim: oxe, tá com desejo, é? Aí eu disse: eu quero comer bolo de macaxeira. Aí a gente rodou até achar um bolo de macaxeira. Eu lembro que eu comi o bolo quase todo. Aí meu marido disse que ia tirar um pedaço. Eu disse a ele: não, guarde que eu vou descansar um pouco e vou comer o resto mais tarde. Nisso eu bebi água e deitei. Pronto, eu apaguei. Nessa noite, por incrível que pareça, eu não levantei para fazer xixi. Quando foi às 5 da manhã, eu despertei e me senti molhada. Aí eu disse: meu Deus, será que eu fiz xixi na roupa? Porque eu passei a noite toda sem ir no banheiro. Aí eu me senti bem úmida. Tá bom, quando eu levantei pra ir pro banheiro, se eu vou no banheiro, eu levantei. Quando eu cheguei perto da porta do banheiro, eu senti o líquido quente e transparente escorrendo. Aí eu olhei pra minhas pernas e disse bem assim, na cabeça, né? Eu acho que minha bolsa estourou, mas também eu acho que pode ser esse xixi. Aí eu fui, sentei no vaso e o líquido começou a descer. Tirei foto da minha calcinha, mandei pra minha mãe de como eu tava. Aí minha mãe se respondeu na mesma hora: vá pra maternidade que sua bolsa estourou. E eu achava que, tipo, o líquido descia e ia diminuindo e parava, né? Mas não, era muito líquido, toda hora descia. Fui, tomei um banho bem tranquila, porque eu não estava sentindo dor, eu só estava sentindo uma leve cólica. Tava mais me incomodando, né, que tava descendo muito líquido. Eu dei entrada, umas 6 e pouquinha, aí mediram minha pressão, viram minhas ultrassom, o tempo de gestação de Gael, que o meu tempo de gestação, né, que no caso eu tava com 35 semanas e 4 dias, tava com bolsa rompida, e ela falou que ia me examinar para saber como tava a minha dilatação. Ela mandou sentar na maca para fazer o exame de toque. Aí ela disse que ia fazer o exame de toque de mim, mas eu não tinha ideia que o exame de toque era tão desconfortável. Eu achava que era 2 dedos e não uma mão dentro de mim, né? Quando ela foi fazer o exame de toque, eu automaticamente já fechei a perna e me assustei. Ela: calma, relaxe. Aí eu: ai, não tem como relaxar. Ela me examinou, disse que eu tava com o colo do útero fechado, com 0 de dilatação, e o colo do meu útero era grosso. Não tinha como eu voltar para casa porque eu estava com bolsa rompida, então meu parto tinha que acontecer. Não tinha como segurar mais. Então eu ia ficar na maternidade. Porém, meu parto ia ser induzido, porque eu não tinha dilatação. E ela ia me colocar no comprimido. E com isso ela poderia colocar até 4 comprimidos. Caso eu não evoluísse para o parto com 4 comprimidos, eu ia fazer uma cesariana. Ela colocou o primeiro comprimido por volta de, acho que 7 da manhã. Ela mandou ficar deitada durante 1 hora e esperar as contrações e para poder aumentar a dilatação. Colocou o primeiro comprimido, que é algo muito desconfortável para colocar, incomoda bastante. Aí ela veio, colocou. Quando ela colocou, não foi nem meia hora, eu já comecei a sentir dor, eu já comecei a sentir contração, e as contrações começaram, e com o passar das horas as contrações apertavam, mas até então tava suportável. Tava aquela, como o povo me enganou, né? Tava aquelas cólicas mais fortes, aquelas cólicas intensas, aquela dor de cólica intensa. E com isso foi passando, deu 7, deu 8, deu 9, deu 10. Aí, e tome fazendo exame de toque em mim, a cada 1 hora monitorava um Gael e descia muito líquido. Eu via a gente entrar, ter bebê, sair, e eu com dor. As duas começaram a apertar. Ela veio para colocar o outro comprimido. Eu já tava a pulso. Eu tava com tanta dor, que eu nunca imaginei que era uma dor daquela.
Muitas pessoas me falaram que doeu muito porque meu parto foi induzido. Era uma dor insuportável. Eu achava que ia morrer. Eu virava para o meu marido, para Gabriel, o tempo todo e dizia: eu vou morrer. Eu não aguento não. Eu pedia forças a Deus toda hora. Eu olhava para minha barriga, pedia forças a meu filho, para ele ajudar, para ele descer. A cada uma hora monitorava ele e eu chegava e eu não tinha dilatação nenhuma. Eu chegava e dizia que eu não ia conseguir. Por diversas vezes eu olhei e disse assim: eu não vou conseguir, porque era uma dor tão insuportável que vocês não têm ideia. Eu achava que ia doer, mas eu não sabia que doeria tanto. Quando foi por volta de 1 hora da tarde, ela me fez, olhou minha dilatação e eu tava com apenas 3 de dilatação. E eu não dilatava de jeito nenhum. E eu só implorava pra ela, dizer assim: faça cesariana em mim, faça cesariana em mim. Eu perdi as contas por diversas vezes. Quantas vezes eu pedi pra ser cesárea? Ela disse: não, Letícia, você tem condições de fazer um parto normal. É melhor pra você, é melhor pro seu bebê. Vamos tentar, você ainda tá no primeiro comprimido. Quando colocaram o segundo comprimido, era às 3 da tarde. Eu já tava com dores insuportáveis, as contrações já vinham a cada 5 minutos. Eu já não conseguia responder mais ninguém, eu não conseguia pegar no telefone. Eu não deixava nem Gabriel sair do meu lado para beber uma água, porque eu não aguentava. Eu arrastei maca, eu dei murro na parede, eu gritei, eu andei, eu fiz exercício e nada fazia eu dilatar. Quando foi às 4 da tarde, eu lembro que eu fiz o exame de toque. Eu ainda estava com 4 de dilatação, sendo que eu dei entrada na maternidade às 6 da manhã. Então, por diversas vezes, quando eu via que eu não evoluía no trabalho de parto, eu me desesperava e dizia que eu não ia conseguir, que eu não era capaz. E foi muito frustrante, eu me sentia frustrada o tempo inteiro. Quando chegou às 8 da noite, eu lembro que às 8 da noite, que eu disse bem assim, que eu estava preocupada a questão de eu ter rompido a bolsa muito cedo, e a médica me explicou que tinha até 24 horas para poder Gael ficar completamente sem líquido e ter que fazer um parto cesariano, para me ter calma, que realmente estava monitorando ele o tempo todo. Mas eu não tenho, primeiramente, eu vou deixar isso bem claro, eu não tenho que reclamar da equipe. A equipe foi muito paciente, foi muito prestativa, foi muito boa. Era o meu emocional, porque depois que deu 6 da noite, eu lembro que depois que deu 6 da noite, eu gritava tanto, aquela história de não grite não, que vão lhe deixar ir lá. Não foi não, eu gritava a cada contração, eu gritava, eu implorava, eu dizia que eu não aguentava mais, que eu não ia conseguir. E meu marido o tempo todo me dando força. Eu dizia: não, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu gritava a cada 10 minutos ou a cada 5, porque as contrações eram intensas. E elas vinham fazer exame de toque e eu não dilatava. Eu lembro que quando deu 8 horas da noite, que eu fiz o exame de toque às 8 da noite, que eu lembro que eu tava com 6 centímetros ainda, eu dizia: não, eu não vou conseguir. Eu passei o dia todo aqui. Eu dei entrada às 6 da manhã e já são 8 da noite e eu tenho 6 centímetros só de dilatação. Eu vi inúmeras mulheres tendo bebê e eu dizia que eu era fraca, que eu não conseguia. E passou tanta coisa na minha cabeça, passou um filme na minha cabeça, um filme. Eu comecei a trabalhar a força, a tentar fazer o máximo possível. Eu tinha tanta dor que eu não aguentava mais caminhar. Eu me sentia fraca. Eu já tinha tomado 3 antibióticos já. Eu pedia água, só que eu não podia tomar água. Eu tava com fome, ao mesmo tempo eu tava me sentindo morrendo de fome. E eu não podia nem beber água, nem comer. Eu lembro que quando deu 10 horas da noite, minha dilatação subiu para 8. E com isso eu comecei a trabalhar a força, eu comecei a fazer força. E eu já tava exausta. E teve uma enfermeira que ficou ao meu lado o tempo inteiro, me ensinando a fazer a força, dizendo que eu conseguiria. Gabriel também ficou do meu lado o tempo todo, dizendo que eu conseguiria. E era dor a cada 2 minutos. E eu fazia força e nada de dilatar. Lembro quando eu tava com 9 de dilatação, eu lembro que era por volta, já ia dar quase 11 horas. Eu tava quase com a dilatação total, já ia dar quase 11 horas. Foi que eu olhei pra enfermeira e disse bem assim:
eu quero um pouco de água, você pode me dar um pouco de água? Foi aí que ela me deu um pouco de água, porque ela já tinha certeza absoluta que eu ia fazer um parto normal. E nesse mesmo momento chegou a comida para Gabriel. E ele disse, não, eu não vou sair, porque ela tá desse jeito, eu não vou deixar ela aqui sozinha. E já tá perto de Gael nascer. E eu lembro que nesse momento que eu tava sentindo dor, que eu tava gritando, que eu tava dizendo que eu não aguentava mais, que eu tentava não gritar e fazer força, e chegou uma gelatina, apareceu, aí eu lembro que gritaram meu nome, Sandra Letícia, vai querer gelatina? Aí Gabriel respondeu, não, eu disse, eu quero. Aí nessa hora todo mundo riu, porque eu tava morrendo de fome. E eu comi uma gelatina como se fosse a comida mais gostosa do mundo. E quando eu tava com 9 de dilatação, eu lembro que foi a hora mais intensa do dia todo, né? Que eu sofri o dia todo, eu senti dor o dia inteiro. Mas quando eu tava com 9 de dilatação, que as contrações estavam tão intensas de uma forma que eu não consigo explicar, que eu fazia força, que eu sentia que quando, acho que eram as 10 e pouco, quando eram as 11 e pouco, que Gabriel olhou pra mim e disse bem assim, a enfermeira disse bem assim pra Gabriel, pai, veja que você tá vendo a cabeça. Eu olhei pra Gabriel disse, amor, você já tá perto, eu tô vendo a cabeça de Gael. E eu olhei pra ele, eu disse, não, você tá mentindo pra mim, eu não acredito não, eu não vou conseguir. Ela, você consegue, já tá perto. Quando deu 11 e pouquinha, a médica veio e disse, vamos subir pra sala de parto, que ela já vai ter. Quando chegou lá na sala de parto, que eu senti as contrações tão intensas, parecia que eu ia morrer. E eu dizia o tempo todo que eu ia morrer. E eu não tinha força. Aí o médico olhou pra mim e disse bem assim, agora, mãe, é a hora de você fazer força. Agora é a hora de você fazer força pro seu bebê passar. Eu não conseguia. Eu pedi forças a Deus o tempo todo, disse, Deus, é agora. E eu dizia, filho, me ajuda para poder a gente passar por isso e você vir ao mundo. E quando veio a contração, eu lembro que eu olhei pro relógio na minha frente, era 11h20, que veio a primeira contração tão intensa, que eu fiz a força comprida, que eu cheguei, que eu senti praticamente a cabeça dele passar e voltar. Ali eu já estava exausta. Eu disse que eu não conseguiria. E foi assim o tempo todo, porque veio uma contração em cima da outra e eu não conseguia. Eu lembro que eu olhei umas 2 vezes e eu vi a cabeça de Gael passar e voltar, porque eu não tinha força suficiente para colocar ele todo para fora. Quando foi às 11h40, eu lembro que eu olhei pro relógio e disse, eu vou conseguir, eu consigo. E foi nesse momento que veio a contração intensa. Eu senti tipo como se fosse um círculo de fogo. Uma dor tão forte que queimava. Porque quando a cabeça descia para passar, é como se fosse um círculo de fogo. Queimava de uma forma que eu não consigo explicar. Era a dor junto com uma queimação. E foi aí que meu filho nasceu. Eu coloquei força, eu consegui. E Gael nasceu, veio ao mundo às 11h42 da noite. E quando eu peguei meu filho, quando colocou meu filho em cima de mim, que pra mim é realmente aquela história de a dor passou, a dor acabou. Passou, mas eu não esqueci. E aquele momento foi tão lindo, tão intenso, que até Gael fez xixi em cima de mim 2 vezes. E eu achei aquilo ali a coisa mais linda do mundo. E eu só pedi a Deus, e foi naquele momento que eu me senti com medo, porque Gael era prematuro. E eu lembro que falaram bem assim, pai, já tirou foto, já filmou, pode sair. E foi na hora que tiraram Gael de cima de mim e falaram bem assim, ele é prematuro, ele precisa ser avaliado. Naquele momento eu esqueci de mim, eu esqueci da dor, eu esqueci de tudo, eu fiquei com aquela insegurança. Será que meu filho vai ficar comigo? Será que meu filho vai para o UTI? Então aquele momento, diante de tudo que eu passei, foi o pior de todo, porque eu não sabia se Gael ficaria comigo pelo fato dele ser prematuro. E meu medo dele ter nascido com alguma coisa e ficar internado. Quando foi, aí eu lembro que o médico falou, tenha calma, seu bebê é lindo, é saudável. Vamos ter paciência e vamos esperar, mas provavelmente ele vai pro quarto com você sim, se acalme, mamãe. A enfermeira disse que ia trocar minha roupa. Eu olhei pro médico e disse bem assim, não. O médico já estavam saindo, já a equipe médica já estava saindo. Não, volte, eu solicitei o DIU, eu quero o meu DIU. Ninguém aguentou, todo mundo começou a rir. Você solicitou o DIU, mamãe? Eu disse, solicitei, eu quero o DIU. Foi que fizeram o procedimento de colocar o DIU em mim.
Se vocês me perguntarem se doeu, não, mas também diante da dor que eu passei, né, eu só senti um leve incômodo. Mandou eu retornar com 45 dias para fazer a ultrassom e saber se ele, a transvaginal, né, para saber se o DIU está no lugar ou não. Eu vou retornar e quando eu retornar eu conto pra vocês. Mas eu coloquei o DIU de cobre de 10 anos pelo SUS, lembrando a vocês que meu parto foi pelo SUS. E depois disso eles me limparam, me colocaram numa maca e mandaram eu aguardar. Eu fiquei na maca e aqueles minutos foram os piores, porque eu só esperava por Gael. Eu dizia, meu Deus, cadê meu filho? Meu Deus, cadê meu filho? Meu Deus, cadê meu filho? E quando eu vi a enfermeira trazer ele e colocar em cima de mim, dizer bem assim, mãe, tá tudo bem, a gente vai subir pro quarto com você e seu filho tá bem. E aquilo ali foi a melhor coisa que eu ouvi durante a minha vida toda. Então eu senti aquele alívio de dizer, obrigada, meu Deus, meu filho tá comigo, meu filho tá bem. Subimos pro quarto, passamos a primeira noite. Gael amou super bem, tava super bem, mas ele precisava fazer, ele fez uma bateria de exame, como ele nasceu prematuro. Todos deram normal e com 24 horas já podia sair da maternidade. Mas como minha 24 horas só fechava em um horário à noite, porque eu tive praticamente quase meia-noite, eu tive Gael no dia 20/10, numa quarta-feira, e eu tive alta numa sexta-feira de manhã. Ai, e esse foi meu relato de parto. Eu vou tentar ao máximo mostrar tudo possível pra vocês, porque é cansativo, mas é gratificante ao mesmo tempo. E tudo que eu puder passar pra vocês e mostrar pra vocês da minha rotina, eu vou passar. Então um beijo, se inscrevam no canal que é muito importante, curtam esse vídeo e até a próxima.